Este é o Inova Social Vozes. Seja bem-vindo ao podcast do Inova Social. Eu sou Vitor Vasques e seguindo mais um episódio do Inova Social Vozes, gravado diretamente do Festival SGB 2025 em Florianópolis. O tema deste ano é coexistência, um convite para refletirmos sobre como podemos construir um movimento contínuo, sistêmico e dinâmico, que já acontece no presente e não apenas em um futuro distante. E para abrir essa conversa, eu recebo o Istvan Camargo, Head de Inovação do Grupo SEIB, para falar sobre inovação, novas tecnologias e o que está transformando a saúde no Brasil. Istvan, seja bem-vindo. Oi, Vitor, obrigado pelo convite. É um prazer estar falando com o público do Inova Social aqui. E vamos lá, acho que tem bastante assunto para a gente cobrir nesses 30 minutos e vai ser um prazer poder estar colaborando aí para o entendimento da tua audiência. Istvan, você é Head, como eu apresentei aqui, Head de Inovação do Grupo SEIB, né? E lidera o Sky Hub, que é um hub de inovação em saúde criado dentro do SEIB para conectar startups, pesquisadores, executivos, lidar com essa lacuna que a gente tem de um setor de diagnóstico emergente de ponta, né? Queria que você desse um panorama de como que nasceu o Sky Hub, quais são os principais problemas do setor de saúde que vocês se motivam a solucionar, a impulsionar. Legal, Vitor. Bom, antes de mais nada, explicar o porquê desse nome, né? Sky Hub. Ele é um hub que nasceu na nuvem, né? E por que ele nasceu na nuvem? Porque ele foi inaugurado em plena pandemia. Foi uma medida bastante audaciosa, numa época de afastamento, né? As pessoas todas trabalhando em casa, a gente criar um hub de inovação, né? Com o próprio nome já diz, né? Um lugar onde as pessoas se aproximam, né? E aí a gente acabou criando o Sky Hub na nuvem e ele continua assim até hoje, né? Funcionou muito bem, ampliou as fronteiras, ampliou nossos horizontes, as possibilidades. Hoje a gente trabalha de maneira muito fluida com startups do Brasil inteiro e até de fora. A gente criou essa prática. E por que a gente criou o Sky Hub na época? A gente sentia que a necessidade de conversar com todos os atores do ecossistema, aí, como você colocou, né, tanto as startups, e aí são vários tipos de startups, aquelas que estão ainda numa fase de ideação, aquelas que estão procurando validação, aquelas que já estão no estágio mais avançado, muitas vezes procurando investimento. Então, para cada tipo de startup, você tem que ter um tipo de relacionamento, mais os investidores, mais os outros atores do ecossistema, outros hubs de inovação. Então, muita gente querendo conversar, a gente sentiu a necessidade de ter um ponto único de contato dentro da empresa para a gente criar estes playbooks, né? Para a gente criar esses caminhos, para a gente aprender, né? Fazer isso com maestria, né? E aí eu entendo que a especialização ela leva à excelência. Então a gente começou a trabalhar este relacionamento do grupo todo dentro do Sky Hub e foi muito bom, né? Foi bom para a empresa, tem sido bom para a empresa e também tem sido muito bom para o ecossistema. Então hoje a gente tem bastante orgulho em ser um dos hubs de inovação de saúde mais premiados do Brasil, né? A gente, nos últimos 2 anos, fomos uma das pouquíssimas empresas de saúde vencedoras dos top 10, das top 10 empresas de saúde na prática de inovação aberta no Brasil, né? Um prêmio que é realizado pela 100 Open Startups, que é talvez o principal porta-voz do ecossistema de inovação aberta no Brasil, e que esse ano, né, já estamos aí como fortes candidatos para repetir, né, esse feito e temos aí 3 vezes o prêmio de um dos 10 melhores ambientes de inovação dentro do setor de saúde no Brasil. Então,
Estamos muito orgulhosos, muito felizes aí com o que a gente vem fazendo no Skyhub e com tudo que a gente ainda tem para fazer, que a gente vai falar aí mais para frente. Vocês impulsionam nessas startups, como você falou, nasceu na nuvem, 100% digital, hoje é essa potência. Queria que você falasse um pouquinho sobre sua visão das startups da área de saúde no Brasil. O que hoje é um grande desafio quando a gente está falando de tecnologia de ponta ainda no Brasil? A gente sabe que quando a gente fala, por exemplo, inteligência artificial, a gente tem outros players que estão muito à frente do nosso cenário. Boa pergunta, Vitor. Acho que vale a pena fazer uma retrospectiva muito rápida aqui. Na minha leitura, a gente está vivendo aí o quarto ciclo, a quarta onda de startups de saúde no Brasil, né? Lá no comecinho dos anos 2010, a gente teve essa primeira onda e àquela altura as grandes corporações de saúde não estavam abertas a essa troca, né? A rigor, elas estavam até fechadas, era uma época em que se falava de saúde digital, elas não entendiam direito sobre o que estava falando. Tinha uma história de Dr. Google, que criava um certo preconceito em relação a essa aproximação entre tecnologia e saúde, tecnologia que eu falo internet e saúde. E essas primeiras startups que surgiram, via de regra, eram fundadas por médicos, biomédicos, profissionais de saúde, que entendiam do problema e que se lançavam em iniciativas solo, sem capital de risco. Era uma época em que os fundos não investiam também em health techs no Brasil e que muitas dessas empresas acabaram fechando, porém outras acabaram crescendo bastante e depois, no futuro, sendo vendidas, né? Como foi o caso da iClinic, de prontuário, começou como prontuário, depois começou a fazer sistema de gestão para consultório, a PebMed, com sistema de apoio à gestão clínica, a Nestec. Então, foi a primeira geração, uma geração, vamos dizer assim, de heróis, né? Depois a gente começou a ver pessoas de outras áreas, com outras competências, já não exclusivamente profissionais de saúde, vindo para o setor para fundar também as suas health techs. E aí, trazendo consigo competências em design, competências em programação, competências até em fazer levantamento de capital, que era algo que a primeira geração também não tinha, porque não tinham fundos, não existiam fundos que investiam nisso. Foi muito bom, foi uma geração que levou esse mercado de startups de saúde para um outro patamar. Logo em seguida, a gente teve o boom da pandemia. Durante a pandemia, assim, teve um sentimento de FOMO, né, de medo de perder, então todo mundo começou a correr atrás de startup de saúde, teve o destravamento da telemedicina no Brasil, isso destravou uma série de outras coisas, como prescrição digital de medicamentos, e aí cresce o mercado também de prontuário eletrônico, enfim. Saúde é um sistema, quando você destrava uma ponta, outras também se destravam. Só que esse foi um momento onde muitas startups acabaram pulando fases por conta dessa sede toda de investimento, recebendo rodadas sobrevalorizadas, muitas vezes tiveram que escalar antes de aprender a tracionar, por incrível que pareça. Então foi um período onde muitas startups surgiram, outras que já existiam foram investidas, e aí chegou o inverno e muitas dessas empresas acabaram sendo encerradas. Hoje nós estamos vivendo uma nova fase, uma fase que eu sou muito otimista, porque, dentre outras coisas, quem está fundando essas startups já passou por uma das fases anteriores e já entendeu melhor como funciona o setor de saúde. Então você tem ex-founders, né? Você tem pessoas que foram de founding teams, de times de fundadores de startup, vindo com novas propostas de valor. E aí, como você bem colocou, hoje a inteligência artificial onipresente em todas essas startups, coisa que também não acontecia
nos ciclos anteriores. Então tem muita coisa bacana aparecendo hoje. A gente teve uma primeira grande geração, vamos dizer assim, de soluções voltadas para a otimização da experiência do paciente, que sempre foi uma coisa que a saúde foi retardatária de certa forma, e eu digo isso porque as pessoas enxergavam a experiência que te oferece e-commerce, a experiência que te oferece uma plataforma de delivery, a experiência que te oferece um aplicativo de mobilidade urbana, e ficavam esperando uma resposta da saúde. A saúde, como tem muito protocolo, ela é regulada, os modelos de negócio são um pouco mais complexos, você não tem a posse de todos os dados, as coisas demoram um pouco mais. Porém, com a pandemia, essa questão da experiência acabou sendo acelerada. Hoje, as startups dessa geração nova, vamos dizer assim, que eu estou falando, estão trazendo muitas soluções focadas no ganho de eficiência operacional. Então, o uso de inteligência artificial para melhorar a gestão dos planos de saúde, para eliminar atividades repetitivas, para melhorar os ciclos de faturamento, de glosa. Então, a gente hoje tem uma safra, vamos dizer assim, de soluções focadas na questão da eficiência operacional e da eficiência financeira, fazendo muito uso de dados. E uma terceira linha, que essa nunca deixa de existir na saúde, que são as soluções voltadas efetivamente para a saúde do paciente, né, que são as soluções clínicas. Então, a gente tem visto hoje muitos diagnósticos digitais, que são diagnósticos feitos com base em dados e não em análise em amostra biológica. A gente tem visto muitas ferramentas de predição, e com tudo isso, né, para encerrar, já me alonguei demais, a tendência é que a gente tenha cada vez mais uma saúde mais preditiva, uma gestão de saúde mais precisa e mais personalizada para o paciente. Você citou aqui o Dr. Google, né? E hoje a gente tem o Dr. ChatGPT. Você não acredita que a gente pode estar passando pelo um mesmo cenário do que foi lá atrás com o Google? Inteligência artificial é com certeza uma das tecnologias, você citou mesmo agora o cenário mais preditivo, né? Eu queria escutar de você o que você pensa como quais são as grandes tecnologias de ponta que a gente tem potencial para transformar esse cenário e não cair nessa armadilha que pode ser o Dr. Google ou o novo Dr. ChatGPT, ou daqui um tempo a gente arranja um outro nome. O Dr. Google no começo trouxe muito essa preocupação, né, e com justiça. Porém, com o tempo, o próprio mercado se encarregou, né, de ajustar isso. Foram criados selos de creditação. Então, você tem hoje, quando você, por exemplo, digita lá no Google alguma doença, algum sintoma, os primeiros cards que aparecem é de um grande hospital referência no Brasil, que ele próprio elabora esse conteúdo que sai na primeira página do Google, né? Então, e os sites também de saúde hoje também tem creditação ROC, que é um selo que diz que aquele conteúdo é seguro para o paciente. Então, com o tempo, essas coisas vão se ajustando. Com o ChatGPT, eu acho que a gente ainda está beliscando essa superfície. A gente ainda não tem claramente tudo que a gente vai poder fazer com relação à inteligência artificial na saúde, né? Mas eu sou otimista, né? Eu acredito que a gente, com tudo isso, tende a ampliar o acesso, que esse é um dos grandes gargalos da saúde hoje, né? São pessoas que não têm acesso à informação, não têm acesso a tratamento, não têm acesso à medicação. Então, na medida em que as pessoas puderem estar usando esses recursos digitais para ampliar o seu acesso, e aí eu incluo o próprio acesso com os seus provedores, o acesso com os seus médicos, tudo isso trabalhe dentro de um protocolo com mais previsibilidade, eu sou muito otimista em relação a isso. Para a gente fechar nossa conversa, o tema do festival é coexistência, né? Como eu falei lá no começo. Na sua visão, coexistir com impacto social é?
100%. Quando a gente fala de saúde, a gente fala de impacto social, né? Prover saúde para a população é um dever do Estado, né? Constitucional. Então, assim, sempre que a gente fala de inovação na saúde, né, a gente tem que estar ciente desse papel que a gente tem, né? Essa é uma das graças desse setor, né? É o propósito, né? E é por isso também que existe essa questão da regulação, né? Então, se você olhar os países que lideraram a transformação digital da saúde no mundo, todos tiveram um plano estatal de saúde digital. Foi assim nos Estados Unidos, foi assim em Israel, é assim em outros países, né? É muito importante que o Estado esteja orquestrando toda essa questão, né, de inovação na saúde, porque tem um papel crucial no desenvolvimento social, no desenvolvimento econômico, e quando a gente fala de inteligência artificial, a gente fala de dados, né? Então, os dados desses pacientes também têm que ser regulados, né? A gente já tem LGPD, então todas essas questões, elas são, de fato, como você disse, questões de grande interesse social e que precisam, sim, de ter acompanhamento, regulação por parte do Estado. Isso, eu queria te agradecer aí a participação, a conversa super legal. Se a gente se alongasse aqui, como você mesmo falou, a gente tem assunto para falar, mas a gente vai encerrando esse episódio e o ouvinte, a gente se vê no próximo episódio. Até lá, tchau! Valeu, obrigado!